Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos todos os dias aqui reunidos para trazer a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. E hoje nós vamos estar lendo lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais roubaram e, espancando-no, se retiraram e deixaram meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou distante. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele e viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhe azeite e vinho. Então, colocando-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e fazes da mesma forma. Queridos? Que história maravilhosa, né? Que história grandiosa, né? Como nós podemos observar aqui no versículo 30, né? Ele diz: Um homem ia de Jerusalém para Jericó, né? E essa informação ela é bem importante, porque nós precisamos voltar lá atrás e entender a seguinte coisa. Salomão, no final do seu reinado, né, que o final do seu reinado foi de paz, mas o Senhor avisou para Davi, né, que a espada estaria no seu reino e ela jamais se apartaria, né? Mas ali, durante o reinado de Salomão, houve um período de paz, né? E no final do reinado de Salomão, que foi o período de paz, né, o seu filho Roboão acabou brigando com Jeroboão e o reino se dividiu, né? Ou seja, as 12 tribos se dividiram. 10 tribos ficaram sob a liderança de Jeroboão, onde a capital era Samaria, né? E outras 2 tribos, que é de Judá e de Benjamim, elas ficaram reunidas, né, com a capital em Jerusalém. Com o passar do tempo, se levantou o Império Assírio, né, sob a liderança do imperador, né, do rei Assurbanipal, né, onde ele pega esse povo, que era o povo que habitava principalmente na região de Samaria, e leva para o exílio, né? Ou seja, leva para uma terra distante. E não somente isso, ele pega pessoas do Império Assírio e mistura com os samaritanos, né? De forma que muitos samaritanos acabaram se casando com pessoas do Império Assírio, né? E isso não era permitido segundo a tradição de Moisés. Então, a partir de então, houve uma completa separação entre esses 2 povos, né? Porque um dos pilares, né, dentro do judaísmo, né, dentro do povo de Deus, é não haver essa miscigenação. Então, os samaritanos, eles eram odiados pelos judeus, de forma que eles não se falavam, inclusive, né, eles não passavam nenhum pelo território do outro. Então, o que o texto traz? Saía esse homem, ou seja, esse judeu, de Jerusalém para Jericó, ou seja, alguém descendente ou da tribo de Judá ou da tribo de Benjamim. Saiu.
Quando ele foi pelo caminho, ladrões e salteadores pegaram ele, bateram, né, espancaram e deixaram quase morto. Quando este homem estava no caminho, agonizando, quase morrendo, passou um sacerdote, né? E o sacerdote, neste período, é uma espécie de elo espiritual entre o homem e Deus. E é interessante que esse sacerdote, ele não se comoveu daquele homem caído, né? Ele não se comoveu daquele homem que se encontrava meio morto, ou seja, aquele representante, aquele elo entre o homem e Deus na terra, né, que era responsável por oferecer os sacrifícios, né, era responsável por oferecer a expiação, ele não se compadeceu daquele homem, quando sim ele deveria ter se compadecido, né, daquele pobre homem miserável, né, que se encontrava ali à beira do caminho, principalmente que era um co-cidadão, né, ou seja, era uma pessoa da mesma sociedade dele. E ele deixa de lado, não liga para aquele homem, ou seja, aonde se esperava um gesto de misericórdia não veio. Mais na frente vai passar os levitas, né? Quem eram os levitas? Eram os descendentes da tribo de Levi, e eles ficaram responsáveis, né? Responsáveis por cuidar do culto, né? Então era uma tribo sustentada por todas as outras, onde a finalidade deles era cuidar do culto, ou seja, eles se dedicavam completamente à adoração, se dedicavam completamente ao serviço dos templos. Por isso que eles eram sustentados pelas outras tribos. Inclusive, né, eles eram mantidos. Né? As outras tribos juntavam dinheiro e mantinham aquela tribo para que eles vivessem exclusivamente a serviço do templo. Né? É tanto que hoje os adoradores na igreja são chamados de levita. Então vem bem desse período. E é interessante que ele passa, né? Mas ele não vai se compadecer daquele pobre homem que se encontrava caído. Ou seja, aonde se esperava um gesto de misericórdia, um gesto de amor, não veio. Aí a Bíblia mais uma vez choca. Né? A palavra de Deus diz que vinha um samaritano pelo caminho e ele viu aquele homem caído. Né? E esse samaritano que era odiado, né? Os samaritanos eles eram odiados pelos judeus. Este homem se compadece. Né? Este homem limpa ali as feridas daquele judeu que se encontrava caído no meio do caminho, coloca sobre o seu cavalo e leva até a hospedagem mais próxima. Né? E ao chegar nessa hospedagem, pede para o dono da hospedagem que cuidasse dele, inclusive dá dinheiro, e diz que o que ele precisasse ele cuidasse, e quando ele voltasse da sua viagem, ele iria cobrir qualquer gasto que houvesse. Né? E isso é que é interessante. De onde você não esperava um gesto de misericórdia, um gesto de amor, é justamente daí que muitas vezes veio. Né? Claro que esse texto tem uma conotação bíblica, tem uma simbologia muito mais complexa do que eu vou trazer aqui para vocês. Mas a principal lição que nós precisamos aprender aqui nesse texto é que muitas vezes, de onde muito você espera, é muitas vezes da onde não se vem. Né? Às vezes você espera devido a algo que você pensa, um estereótipo que você pensa, você acha que dali virá aquilo, e não, muitas vezes, onde você menos espera, é que vem o seu socorro. Né? Muitas vezes você está passando por um momento de muita dificuldade, você está passando por um momento de muita adversidade, e muitas vezes você pensa que um familiar seu vai lhe ajudar, que alguém da igreja vai lhe ajudar, que Deus vai criar uma circunstância para alguém próximo lhe ajudar, ou muitas vezes alguém até dentro da sua casa. E quando você menos espera, o Senhor levanta alguém que jamais você esperava. Às vezes é alguém que você tem até como inimigo. É alguém que até você odeia, que você não gosta. E o Senhor tem essas situações. Às vezes, de onde você menos espera, é da onde vem o socorro. É da onde vem a misericórdia.
é onde vem a ajuda, é onde vem o socorro. Então nós precisamos sempre estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, porque em horas difíceis, como era o caso desse judeu aqui, quando nós olhamos para a história e ao vermos um sacerdote, um levita passando perto de um homem que se encontrava meio morto, quando nós lemos o texto, nós ficamos na expectativa desse sacerdote, deste levita, acudirem esse próprio homem, né? Porque uma característica que eles deveriam ter é compaixão, é misericórdia para com o outro, que faz parte da identidade daquele que serve a Deus, né? Tanto que o Senhor diz na sua palavra que aquele que não ama, não conhece a Deus e jamais viu Deus. E é interessante que cria essa expectativa, mas essa expectativa ela é frustrada, né? Porque nem o sacerdote, nem o levita se compadeceram ali daquele homem. E é interessante que quando o samaritano vem, quando você lê o texto pela primeira vez, você justamente espera que o samaritano não se compadeça, porque eles não se falavam, eles não cruzavam o mesmo caminho, né? Jamais haveria um ato de misericórdia e de compaixão para com o outro. E é interessante que é justamente este que nós não esperávamos que pudesse fazer nada, é justamente este que se comove, né? E o texto é muito bacana, muito maravilhoso, espetacular, ao dizer que ele primeiramente socorreu aquele homem. Ele gastou tempo cuidando das feridas daquele homem. Mas ele não somente cuidou das feridas daquele homem e deixou no meio do caminho, mas ele colocou sobre o seu cavalo, levou até uma hospedagem, de forma que ele não ficasse vulnerável ali a um novo ataque, ou quem sabe morrer à beira do caminho. Colocou na hospedagem, contratou uma pessoa para cuidar dele, né? Até que ele pudesse restabelecer a sua força. E ainda disse mais: olha, eu estou indo terminar a minha missão, né, meu compromisso, mas na volta, tudo aquilo que ele precisar, pode dar para ele, que na minha volta eu pago, né? Na minha volta eu vou ajudá-lo, eu vou estender a mão, você não vai ficar com nenhuma dívida por cuidar dele. Então, esse texto é muito interessante justamente porque quebra essa expectativa, né? Muitas vezes na vida a gente espera algo de um familiar nosso, a gente espera algo de um conhecido, a gente espera algo até mesmo na igreja, de um pastor, de um presbítero, de um diácono, ou de um irmão da igreja, ou no nosso trabalho a gente espera de alguém, e muitas vezes nesse mesmo ambiente tem alguém que a gente jamais espera que dali virá um ato de amor, dali virá um ato de misericórdia, dali virá um ato de compaixão. E é interessante que a Bíblia traz justamente isso. Aquele que ele mais odiava, aquele que ele menos se dava, é justamente aquele que vai socorrê-lo na hora mais difícil, né? Porque certamente eu acredito, né, embora não esteja aqui no texto, eu estou fazendo uma conjectura, certo, irmão? Isso não está no texto, estou fazendo uma conjectura. Certamente esse judeu de Jerusalém para Jericó, ou seja, provavelmente a região dele original talvez fosse Jerusalém, certamente se ele estivesse saudável, certamente ele não permitiria ser socorrido por um samaritano. Jamais ele permitiria ser tocado, jamais ele permitiria ser cuidado, né? Jamais haveria qualquer tipo de interação. É tanto que tem um texto muito interessante onde Jesus vai se encontrar com a mulher samaritana, né? Ela fica surpresa, né? Primeiro porque um homem estava falando com ela, né? E segundo ponto, os samaritanos não se davam com os judeus, né? Inclusive, eles não passavam por Samaria, né? Quando eles iam para uma região, para outra, eles faziam uma rota para não passar pelas terras dos samaritanos, porque eles achavam impuro, indigno, até entrar no próprio território dos samaritanos. Então eles contornavam Samaria para não passar por dentro de Samaria, para você ver quão grande rejeição era, né? E é justamente aí
onde o samaritano socorre e o samaritano tem misericórdia daquela pessoa. Né? Então, a mensagem que eu consigo extrair, claro que isso aqui tem uma profundidade teológica muito maior, né, do que eu estou trazendo, mas a principal mensagem que eu trago é cuidado, cuidado na caminhada, porque muitas vezes, nas horas de adversidade, nas horas mais difíceis da vida, que foi o caso deste homem aqui do texto bíblico, de quem ele esperava, o socorro não veio. E daquele que ele menos esperava, foi o que se compadeceu, foi o que teve misericórdia, foi o que teve compaixão, e que foi o que o ajudou na beira do caminho. Então peça graça, peça discernimento a Deus, porque muitas vezes, nas horas mais difíceis da vida, nas horas mais angustiantes, o socorro e a provisão não virá dos próximos, não virá da quem você espera, virá muitas vezes daquele que você menos espera. Fechemos os nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, grande Deus maravilhoso, te damos graça por essa palavra, Senhor. Uma palavra de despertamento, uma palavra de discernimento, para que nós possamos estar com os nossos olhos sempre abertos e o nosso coração sempre aberto para perdoar, para amar. Porque a vida, Senhor, ela é formada por momentos bons, mas ela é formada também por momentos difíceis, por momentos de adversidades, por momentos muito sérios, Senhor, que nós passamos. E muitas vezes, nas grandes adversidades da vida, nós encontramos socorro em amigos, nós encontramos socorro em familiares, nós encontramos socorro na igreja, nós encontramos socorro em muitos locais. Mas em algumas situações, o Senhor nos surpreende, o Senhor nos confronta. Em determinadas situações da nossa vida, o socorro não virá de onde nós mais esperamos, mas o socorro virá de onde nós menos esperamos. Onde muitas vezes nós achávamos que era um amigo, um inimigo, onde era uma pessoa que não gostava da gente, que odiava da gente, que nos abandonar, que não queria nada com a gente, que queria ver o nosso fim, e muitas vezes é de lá, Senhor, que vem uma esperança, que vem uma misericórdia, que vem uma paz, que vem uma ajuda. Senhor, que possamos ter sempre o coração sensível e disposto a receber, Senhor. Porque enquanto este homem estava saudável, jamais ele interagiria com um samaritano. Jamais compartilhariam, jamais estariam no mesmo ambiente, jamais teriam uma conversa, jamais teriam algum tipo de relação. Mas no dia da adversidade, no dia em que todas as portas se fecharam, no dia em que a morte bateu a porta, a misericórdia ele encontrou nas mãos de um samaritano. E de onde ele mais esperava, não veio. E de onde ele menos esperava, veio o socorro e a ajuda. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra, que certamente trouxe um despertar ao nosso coração. Derrama a tua graça sobre nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Querido, que essa palavra tenha falado ao seu coração, como também falou ao meu coração. Que seja bênção na sua vida, que seja graça na sua vida e que Deus te abençoe. A paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.